Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia, um espaço onde as palavras sagradas encontram vida e inspiração. Prepare-se para explorar ensinamentos atemporais que iluminam nosso caminho e nos conectam com o divino. Bom dia, eu sou Adriano e esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje leremos 1 Coríntios 9, versículos 24 ao 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Aqui o apóstolo Paulo nos traz uma alegoria com um atleta, né? E ele fala o seguinte: vários estão participando de uma corrida, mas um só leva o prêmio. E quem é esse que leva o prêmio? Aquele que se dedica ao treinamento, que subjuga o próprio corpo, aquele que não deixa a procrastinação o alcançar e não deixa para depois. Ele faz o que tem que ser feito para se preparar fisicamente para a competição. Ele submete-se a todo tipo de treinamento porque ele quer ser o campeão. E esse é o campeão, aquele que ganha a corrida. Mas e os demais corredores? Não se submetem também a treinamento? Não submetem também o seu corpo a grandes sofrimentos físicos para poder melhorar a cada dia? Claro que sim, mas alguém sempre, o campeão é aquele que acabou se dedicando ainda mais. E por isso ele fala, corram dessa maneira. O apóstolo Paulo traz essa observação, corram dessa forma, para que ganhem a corrida, para que alcancem o prêmio. O que ele está falando aqui? Dediquem-se a cada dia, porque essa luta e essa corrida, ela é incessante. Subjugam o seu corpo, para que vocês não se deixem levar pelas coisas do mundo, mas confiando no Senhor, orando, buscando na sua palavra as orientações para essa corrida, para essa luta, né? Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo traz uma orientação a Timóteo, dizendo assim, o exercício físico, ele tem algum proveito, mas é pouco proveito. A santidade, o exercício espiritual, ele é muito mais proveitoso. Por quê? Porque além do resultado nesta vida, ele tem um resultado na próxima vida, quando estaremos para sempre com o Senhor. O exercício físico certamente é importante porque o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Só que ele traz um benefício apenas para essa vida. Por isso o exercício da santidade é ainda mais importante. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 5, nós vemos o seguinte: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Ou seja, nós estamos numa corrida, nós estamos numa guerra. Fomos alistados por Cristo para essa corrida. De que forma nós estamos correndo participando dessa corrida e nos preparando para essa corrida? O apóstolo Paulo, ainda no capítulo 4 de 2 Timóteo, no versículo 7, ele fala o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E ele fala isso num contexto, dizendo no versículo 26 aqui de Coríntios, onde nós estamos lendo, que ele não luta, ele não corre como uma coisa incerta, ele sabe por que ele está correndo. Ele não luta como batendo no ar, mas ele subjuga o próprio corpo, para que não venha ele mesmo a ficar reprovado. E que reprovação é essa? É a reprovação das recompensas, dos galardões, que vem falando o contexto desse capítulo e também de toda essa carta aos Coríntios, né? Então ele vem servindo ao Senhor, subjugando o próprio corpo,
não deixando para depois, mas trabalhando com alegria no seu coração, servindo ao Senhor, para que possa ser participante do Evangelho e também não ser reprovado nas recompensas no dia do tribunal de Cristo, conforme trata 1 Coríntios no capítulo 3. Para que no final da sua vida ele possa chegar e falar o que falou a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. De que modo nós queremos chegar ao final dessa vida, desse tempo que temos aqui nessa terra? Da mesma forma como o apóstolo Paulo, poderemos falar essas mesmas palavras, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, trabalhei com o coração sincero e com alegria no coração, servindo ao Senhor? Ou vamos chegar lá de outra maneira? Sabemos que se fizermos uma lista hoje das coisas que precisam ser transformadas em nossa vida, no mínimo alguns itens estarão ali. Por quê? Porque nós precisamos a cada dia aprender com a palavra de Deus, de modo que submetemos o nosso corpo à servidão do Senhor, a nossa vida ao Senhor, com o coração feliz, com o coração alegre, e todas as áreas da nossa vida poderão ser transformadas. Reflita sobre isso, tenha um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.